Paz, dia de sol, maravilhoso dia para meditarmos na palavra de Deus. Eu fiz uma meditação aqui no livro das parábolas, na parábola do joio e do trigo, num trecho, pelo fim, o autor faz algumas 5 perguntas. Então, eu fiz uma pesquisa sobre essas 5 perguntas. Uma ou outra que eu não vou conseguir responder agora, que é sobre Judas. Mas depois nós vamos pesquisar para podermos responder. Então, vamos começar então. É assim: a terra do Senhor também ele originou e primeiro disseminou o evangelho, nada além do evangelho. Mas a segunda parte da primeira pergunta nos conduz ao mais profundo de todos os mistérios, a saber, a origem do mal e a sua permanência no mundo. O problema dessa parábola é tão antigo quanto a raça humana. Por que permitiu-se a serpente entrar no paraíso? A primeira pergunta que vai ser respondida dentro do texto da pesquisa. Por que permitiu-se Judas fosse um dos 12? É uma que eu não vou poder responder agora, vou dar uma resposta pessoal minha. Outra, 3. Por que a igreja primitiva quase foi arruinada pelos falsos cristãos? Também nós não vamos responder dentro dessa. Por que Deus permite que o pecado e a tristeza afetem o seu mundo hoje? Está dentro da pesquisa também. Jesus disse: um inimigo fez isto, mas por que o inimigo está tão ativo após quase 2 milênios de cristianismo e semeia mais joio do que nunca no campo de Deus? Esse é um dos mistérios a ser revelado. Atualmente, como cristãos, deveríamos estar mais preocupados com a vitória sobre o mal do que com uma completa explicação sobre ele. Então, aqui, sobre a parábola do joio e do trigo, né? Você vê que ele fez 5 perguntas e nós vamos respondê-la aqui. Pelo menos parte dessas, pelo menos 2 vai ficar mais ou menos a resposta, né? Sobre Judas e sobre porque Deus permite. Sobre Judas, e a outra é porque a igreja foi prejudicada pelos falsos cristãos, e dessa pergunta vai ficar para depois. Então nós vamos responder pelo menos 3 perguntas. Vamos começar, né? Começaremos primeiro falando do pecado, depois mais adiante ele vai falar, que eu vou ler pelo livro mesmo, sobre Satanás. Então, primeiro vamos compreender que não encontraremos todas as respostas, né? Como eu já falei. No livro das parábolas, eles fez eu tirei essas 5 perguntas, agora eu vou para o livro das pesquisas, né? Do livro do John MacArthur, resgatando o pensamento bíblico, onde eu tirei as respostas, né? Aí eu não vou isolar cada pergunta, não. A primeira é: por que Deus permitiu a serpente entrar no paraíso? Vamos começar por aqui, então. De acordo com Romanos 5,12 e 1 Coríntios 15,22, quando Adão pecou, ele trouxe morte e juízo, não apenas sobre si mesmo, mas sobre toda a raça humana. Cada um de nós herdou o pecado e a culpa de Adão. E isto é o que está errado conosco. Eis porque temos a natureza vil, rebelde, corrupta e destrutiva. Um coração pecador que corrompe todos os nossos pensamentos, emoções e vontades. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, 7, 8. Essa é uma inabilidade para amar, obedecer ou agradar a Deus, e a essência principal da corrupção humana. É a essência principal da corrupção humana. Vamos considerar aqui quando na criação aconteceu o pecado, Adão e Eva, no Éden. Herdamos parte deste pecado da culpa de Adão. A única solução para isso, para essa situação destruidora aí, é o trabalho regenerador de Deus, 2 Coríntios 5,17. Deus tão amoroso veio e, deu a regeneração. Assim que se alguém está em Cristo, 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
Por isso é que Jesus disse a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. João 3,7. Se alguém não nasce de novo, não pode ver o reino de Deus. Então você vê, houve o pecado, houve sim, mas Deus também deu a regeneração a nós, né? E é disso que se trata a salvação. Deus muda milagrosamente a natureza dos que são redimidos por Ele, atraindo-vos para a retidão que eles anteriormente odiavam. Esta é a promessa central da nova aliança. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ainda porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis as minhas ordenanças, e as observeis. Ezequiel 36, 25, 27. Em outras palavras, nada que façamos pode nos libertar dos grilhões do pecado. A transgressão de Adão teve efeitos catastróficos, não apenas para ele mesmo e seu ambiente, mas também para sua descendência, inclusive eu e você. Não podemos encontrar sentido em nossa luta moral antes de compreender onde tudo começou. Agora eu vou direto para o livro. Toda a criação foi corrompida e amaldiçoada por causa do pecado de Adão. Romanos 8, 20, 22 diz: porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. Em outras palavras, por causa do pecado, nenhuma parte da criação existe hoje do mesmo jeito como Deus a fez originalmente. A criação está sujeita à vaidade, e o que significa que ela se tornou incapaz de alcançar o propósito para o qual foi no início planejada. Ela foi corrompida, maculada pelo pecado, e dessa forma submetida à maldição de Deus. Em vez de receber sua bênção, foi escravizada à corrupção e acorrentada aos humilhantes efeitos do pecado, o que inclui decadência, degradação e morte. Toda a criação geme e sofre com dores de parto e linguagem pitoresca para ilustrar o sofrimento e a dor causada pela contaminação do pecado. Tudo isso, de acordo com as Escrituras, são efeitos da desobediência de Adão. Isso vai diretamente contra a teoria da evolução. Se Deus usou processos evolucionários ou seleção natural para criar o mundo desde o princípio, então a morte, a decadência, a mutação e a corrupção fizeram parte da criação desde sempre. Se a morte e a seleção natural foram parte dos meios que Deus usou para criar o mundo, então nada foi criado de forma perfeita. Tudo foi construído com defeito. Mas a Escritura claramente atribui tudo isso ao pecado de Adão. Trata-se das consequências da maldição que vieram após o primeiro ato de desobediência. A libertação desse estado tampouco acontece por meio de algum processo de evolução naturalista. Na realidade, toda a criação, inclusive a raça humana, está agora sujeita a um tipo de involução, o qual nenhum tipo de educação, iluminação, desenvolvimento, psicologia, civilização ou tecnologia jamais será capaz de reverter. É necessária então a redenção. Romanos 8, 23. O restante do Gênesis está repleto de evidências da espiral descendente da humanidade em direção à degradação moral. Gênesis 3 é o momento da virada. Antes disso, Deus havia olhado para a criação e declarado que tudo era muito bom. 1:31. Mas depois de Gênesis 3, toda a história humana foi desvirtuada por aquilo que, em contrapartida, a criação original. Agora é muito mal. Ele disse que era muito bom, mas depois de Gênesis 3, agora é muito mal. E as únicas exceções são os exemplos do trabalho redentor de Deus, e não exemplos de nobreza humana. Gênesis 4 registra o primeiro assassinato, um caso de fratricídio. O versículo 19 contém a primeira menção à poligamia. O versículo 23 relata sobre outro ato de homicídio. E a partir de então, a raça humana decaiu de forma tão grave que Gênesis 6:6 diz: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra. Isso lhe pesou no coração. Como lamentável consequência, Deus destruiu toda a raça com exceção de uma família. Gênesis também registra os primórdios de males como a homossexualidade,
19:1:5, incesto, 19:3:38, a idolatria, 31:35, estupro, 34:1:2, o assassinato em massa, 34:25-29, o adultério, 38:14-19 e muitas outras formas de perversidade em Gênesis. Tudo isso foi causado pelo primeiro ato de desobediência de Adão, Romanos 5:19. O pecado de Adão envenenou não apenas a sua descendência, mas também o restante da criação. Mas como esse mal veio ocorrer, novamente Gênesis 3 fornece uma resposta clara. Vamos seguir a descrição bíblica sobre o que aconteceu que destruíram o paraíso do Éden. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim poderemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, e ele também comeu. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueira, fizeram para si aventais. Gênesis 3:1-7. Esta então é uma fábula ou um mito. A narrativa tem todas as características de um fato histórico e é tratada como tal em toda a escritura. Romanos 5:12-19, né? Não vou ler, mas você pode ler na sua calmamente depois. Romanos 5:12-19, 2 Coríntios 11:3, 1 Timóteo 2:13-14, Apocalipse 12:9-22. O procurador. Muitos poderiam dizer que a serpente falando é uma evidência de que essa descrição é mítica, mas até mesmo Jesus aludiu a esse relato como real e histórico, quando ele se referiu ao diabo como assassino e mentiroso e o pai da mentira. Aí agora nós vamos entrar sobre Satanás, que aí então a gente vai responder as perguntas. A primeira pergunta, né, das nossas 5 perguntas, que é: por que Deus permitiu a serpente entrar no paraíso? Agora ele já começa a falar da serpente. Jó 8:4. De acordo com Gênesis 3:1, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Não pensemos que Deus criou répteis com a habilidade de pensar e falar. A perspicácia que essa serpente em particular demonstrou não é característica da serpente em geral. O que é descrito nesse trecho é algo mais que um simples animal. Ele é um ser que conhecia Deus, uma entidade que falava com grande inteligência e astúcia. Ele era um ser moral oposto a Deus, era enganador, hostil e determinado a destruir a inocência moral do primeiro casal. Aprendemos comparando a escritura com a escritura, que essa serpente era na verdade Satanás, disfarçado como um animal. 2 Coríntios 11:3, Apocalipse 12:9. Satanás, mestre do disfarces, que além de ter o poder de se transformar num anjo de luz. 2 Coríntios 11:4. Aparentemente também tomou a forma física de uma serpente ou então se apossou do corpo de uma das criaturas do jardim. O nome Satanás é uma transliteração da palavra hebraica para adversário. Nas ocorrências dela, no Antigo Testamento, essa palavra é muitas vezes usada como um artigo definido, sugerindo que originalmente não era um nome próprio, mas uma expressão descritiva, ou adversário. O significado técnico do termo hebraico contém uma nuance legal que apresenta um adversário, aquele que faz uma acusação. Em um contexto legal, fica claro que esta é a descrição perfeita do papel de Satanás. Ele é um acusador dos irmãos. Apocalipse 12:10. No Antigo Testamento, vemos o diabo atuando nos bastidores para desacreditar e arruinar Jó. No Novo Testamento, ele procura dominar Pedro, para que dessa forma pudesse peneirá-lo, como trigo na hora da maior vulnerabilidade de Pedro. Lucas 22:31. Assim, seu comportamento e suas atividades são consistentes com o que vemos em Gênesis 3. De onde Satanás veio? Como entender seu caráter e obras, à luz do fato de que Deus declarou que toda a sua criação era boa? O começo da resposta, né? A pergunta é, vou ler de novo. Vou ler a pergunta de novo. Por que permitiu-se a serpente entrar no paraíso?
Então, de onde Satanás veio? Como entender seu caráter e obras à luz do fato de que Deus declarou que toda a sua criação era boa? Deus não fez Satanás mal. Como vimos no final do capítulo anterior, tudo que Deus fez era bom e o mal não existia em sua criação. Em Gênesis 1:31, Deus declara enfaticamente que tudo que ele fez era muito bom. Satanás então aparece inesperado e repentinamente em Gênesis 3:1. E isso significa que a queda de Satanás deve ter ocorrido em algum período entre o final da criação. Deus acabando, você viu, tudo estava muito bom. Aí, depois de Gênesis 3, Adão e Eva pecou, tudo ficou muito mal. O diabo entrou no Éden. Então, na hora que eu estava lendo lá na parábola do joio e do trigo, logo essa referência me veio à minha mente sobre esta pergunta. Por que Deus permitiu a entrada, né, de Satanás no Éden? Aí aqui está como começou. Então ele falou aqui, Deus declara enfaticamente que tudo que ele fez era muito bom. Satanás então aparece inesperado e repentinamente em Gênesis 3:1. Isso significa que a queda de Satanás deve ter ocorrido em algum período entre o final da criação, né, marcado pelo glorioso dia do descanso, o 7º dia, e os eventos descritos em Gênesis 3, os quais aparentemente aconteceram pouco tempo depois da criação de Adão e Eva, antes que eles concebessem qualquer descendente. Certo. Gênesis, mantendo uma perspectiva terrena da história da criação, mantém silêncio sobre a queda de Satanás, que ocorreu no plano celestial, com base em outras partes da Escritura. No entanto, aprendemos que Satanás era um anjo que caiu quando se encheu de orgulho. Talvez a mais clara descrição sobre a rebelião de Satanás seja relatada em Ezequiel. Aí deu para entender como que ele foi parar lá no Éden. Vou ler essa parte de novo. Gênesis, mantendo uma perspectiva terrena da história da criação, mantém silêncio sobre a queda de Satanás. Então, o Satanás caiu logo lá dentro do Éden, né, que ocorreu no plano celestial, com base em outras partes da Escritura. No entanto, aprendemos que Satanás era um anjo que caiu quando se encheu de orgulho. Talvez a mais clara descrição sobre a rebelião de Satanás seja relatada em Ezequiel. Vamos ler. Veio mais a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Cobrias-te de toda pedra preciosa, a coralina, o topázio, o ônix, a crisólita, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Eu te coloquei com um querubim da guarda. Estiveste sobre o monte santo de Deus. Andaste no meio das pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Pela abundância do teu comércio e do teu coração se encheu de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus. E o querubim da guarda te expulsou do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão de tuas iniquidades, na injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários, e eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, à vista de todos que te contemplavam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Chegaste a um fim horrível, e não mais existirá por todo sempre. Ezequiel 28, 11 e 19. Apesar de se tratar da palavra profética contra o rei de Tiro, o contexto deixa claro que essa mensagem vai além do rei terrestre, indo até a fonte sobrenatural da sua perversidade, orgulho e autoridade corrupta. Essa era a mensagem profética de Deus contra Satanás. O texto identifica claramente o objeto dessas palavras de condenação quando diz: estiveste no Éden, jardim de Deus. Versículo 13. As palavras não se referiam a um simples homem, mas a um ser angelical. Eu te coloquei com o querubim da guarda. Veja bem, ele não era o querubim, ele colocou ele com o querubim da guarda.
juntamente com o querubim. Ele era um epítome da criação perfeita, o selo da perfeição, cheio de sabedoria perfeita em formosura. O Senhor lhe disse: perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Ele era um anjo. Essa não pode ser outra senão a criatura caída disfarçada como a serpente no Éden. É a criatura angelical decaída, conhecida por nós como Satanás. A passagem em Ezequiel declara que essa criatura havia sido um anjo, um dos querubins. Agora ele falou, um dos querubins, cujo papel era a adoração celestial. Isso que nós sabemos que lá no Éden tinha os querubins guardando, então ele era um deles, está explicando. E explica a referência no versículo 13. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado foram preparados. Na realidade, provavelmente ele foi um querubim mais elevado, querubim da guarda, uma criatura cuja beleza e majestade eram insuperáveis. Você viu quantas pedras ele tinha preciosas com ele? Pelo fim, a última era ouro, e ele tinha várias pedras preciosas. Ele fala, quer ver? Vou ler de novo essa parte. Olha só, cobria-se de toda a pedra preciosa, a coralina, o topázio, o ônix, a crisólito, o berilo, a jaspe, a safira, a granada e a esmeralda e ouro. Quase 10 pedras ele tinha, preciosas nele. Por último, o ouro, a mais preciosa. E ele era muito poderoso mesmo. Então, a passagem em Ezequiel declara que essa criatura havia sido um anjo, um dos querubins cujo papel era adoração celestial. O papel era adoração celestial. Isso explica a referência no versículo 13. Em ti se faziam os teus tambores, adoração. Olha, ele era um querubim de adoração. Tinha os tambores, os teus pífaros, tinha louvor. No dia em que foste criado foram preparados. Na realidade, provavelmente ele foi um querubim mais elevado, querubim da guarda. Uma criatura cuja beleza e majestade eram insuperáveis. Ele deve ter sido o maior de todos os arcanjos. Como o pecado tomou conta dele é algo que não é explicado, mas aonde o pecado se originou está muito claro. Até que em ti se achou iniquidade. Destaque do autor. Não foi uma falha na maneira como ele foi criado. Ele mesmo se rebelou, entendeu? Não é que tipo ele foi criado com defeito. Não, ele que, né, se rebelou. Então, ele era perfeito. Então, ó, não foi uma falha na maneira como ele foi criado. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado. O mal não veio do Criador, tampouco surgiu do exterior da criatura. O mal estava dentro dela mesma. Como resultado, o Senhor diz, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus. Versículo 16. Como essa criatura pôde não ficar satisfeita com a sua perfeição? Não é incrível, né? Como que ele ficou orgulhoso com tudo que ele tinha, né? Que incrível! O que poderia tê-la provocado a rebelar-se contra seu Criador? O texto não nos fornece uma explicação, a não ser enfatizar a verdade de que a falha cresceu dentro da criatura mesmo. E nenhum sentido foi o resultado de qualquer imperfeição na maneira como ela foi criada. Quer dizer, Deus criou ele perfeito, ele que não está explicando como aconteceu aquilo dentro dele. E a sua queda e ruína tampouco foram impostas contra a sua vontade. Foi uma escolha que ela fez por si mesma, chegando voluntariamente a esse estado de degradação eterna. Outro texto, Isaías 14, joga mais luz sobre a queda de Satanás. À semelhança da passagem de Ezequiel, aqui vemos uma condenação profética lançada sobre um rei terrestre, o rei da Babilônia. Versículo 4. Mas assim como a passagem de Ezequiel, essa contém expressões que parecem focar algo além de qualquer governador terrestre. Por isso concluímos que ela aponta para Satanás. Veja, em Isaías 14, 12 e 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que prostravas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, contudo levado serás ao Seol, ao mais profundo do abismo. Isaías 14, 12 e 15.
Lúcifer significa o resplandecente, o nome apropriado para um querubim ungido, e o pecado pelo qual ele está sendo condenado é aquele que surgiu dentro do seu próprio coração. É o pecado do orgulho. Ele quis elevar seu trono sobre todos os outros e ser semelhante ao Altíssimo. Versículo 14. Ele literalmente pretendeu usurpar o trono de Deus. Tudo isso apoia a ideia de que a criatura em questão aqui é Satanás. Sabemos pelo relato de 1 Timóteo 3,6, por exemplo, que essa atitude do orgulho foi a razão da queda e condenação de Satanás. No momento em que ele se encheu de orgulho, então caiu. Jesus disse: eu via Satanás como um raio cair do céu. Lucas 10,18. Tão rápido quanto Satanás tentou se elevar, ele caiu. Apesar do seu desejo de ter sido tornado igual a Deus, ele instantaneamente se tornou tão diferente de Deus quanto possível. Mas ele não caiu sozinho. De acordo com Apocalipse 12,4, 1/3 dos anjos celestes caiu com ele. Eles evidentemente se tornaram demônios, ministros de Satanás, e enganadores como ele. Conferir 2 Coríntios 11, 14 e 15. De acordo com Mateus 25:41, o fogo eterno está preparado para eles, e seu castigo final é tão certo quanto a fidelidade imutável de Deus. Por que Deus não os lançou às chamas eternas no momento em que caíram? As Escrituras não relatam uma resposta explícita para essa questão, mas é claro que foi dada a oportunidade a Satanás e seus demônios para utilizar toda a gama de seus poderes antes que Deus os destrua no final da história humana. Apesar da influência maléfica e da total incorrigibilidade da perversidade desses seres, de alguma forma eles fazem parte do plano de Deus para mostrar sua misericórdia e graça e oferecer salvação aos seres humanos decaídos. O tempo para a destruição já está definido. Mateus 8:29. O castigo deles é absolutamente certo, mas enquanto os propósitos de Deus não forem cumpridos, eles ainda desfrutam certa liberdade para avançar em seus planos, talvez para provar no final que não há mal concebível sobre o qual Deus não possa triunfar. Lembramos-nos de que a salvação para a raça humana foi planejada e prometida antes da queda de Satanás, antes da fundação do mundo. Efésios 1:4, 2 Timóteo 1:9, Tito 1:1-2, Apocalipse 13:8. Assim, até mesmo a queda de Satanás e seu engano no Éden fazem parte do plano eterno de Deus. Então, Deus sabia de tudo já desde o princípio. Em outras palavras, Deus permitiu que Satanás confrontasse Eva. Então, aqui é a resposta à nossa pergunta, né? Em outras palavras, Deus permitiu que Satanás confrontasse Eva. Esse encontro no jardim não foi um evento inesperado de repente sabotou o plano de Deus. Deus havia planejado isso desde o princípio. Então tá tudo incluído, né? Ali. A estratégia. Vamos ler, então, mais adiante. Então, hoje já respondeu a pergunta, né? A primeira pergunta, porque Deus permitiu Satanás, né, ali no Éden, está aqui toda a resposta até aqui. Mas vamos mais adiante, então. A estratégia. A estratégia de Satanás para enganar Eva é a mesma que ele sempre usa. Ele é mentiroso, pai da mentira, João 8:44, ele vem disfarçado como quem traz a verdade em anjo de luz, 2 Coríntios 11:14. Satanás só é consistente na mentira. Tudo que vem dele é enganoso. Nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. João 8:44. Mas aqui ele começa com algo que parece uma pergunta inocente feita por um observador preocupado com o bem-estar de Eva. Olha só a pergunta dele. É assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Gênesis 3:1. É assim que Deus disse? Esta é a primeira pergunta na Escritura. Antes disso havia apenas respostas e não dilemas. Mas a pergunta do inimigo foi perseverantemente planejada para iniciar Eva no caminho da dúvida e da desconfiança quanto ao que Deus tinha dito. Esse tipo de dúvida é a essência básica de todo o pecado. O ponto principal de toda tentação é lançar dúvida sobre a palavra de Deus e sujeitá-la ao julgamento humano. E isso é o que a serpente fazia ali. Preste atenção neste fato. Note como Satanás, de forma perspicaz, torceu e deturpou a palavra de Deus. Deus havia dito: de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás.
Gênesis 2, 16, 17. A ênfase de Deus estava na perfeita liberdade deles de comer de todas as árvores, exceto uma. A pergunta de Satanás inverteu a ênfase e destacou o lado negativo, pressupondo que Deus os havia cercado de restrições. Perceba também quão duras parecem ser as palavras da serpente, em comparação com a verdadeira ordem de Deus. Deus dissera: de toda a árvore do jardim podes comer. Destaques do autor. A ênfase estava sobre a liberdade de comer. A versão de Satanás negou totalmente esta ênfase. Não comereis de toda a árvore do jardim? Quer ver? Ele distorceu, né, pegando um todo e fazendo uma pergunta de dúvida a Eva, se Deus já tinha falado completamente todo o que, que deveria ser feito. Então ele deixou aquela dúvida e a Eva pegou e ficou muito conversando com a serpente. Foi onde ela pecou. Então, deste modo, ele focalizou a atenção de Eva na proibição e a preparou para o principal ataque à palavra de Deus, colocando a dúvida, no que Deus tinha falado. A motivação de Satanás era a total destruição do primeiro casal, mesmo que estivesse fingindo ter as melhores intenções em seu coração. Você vê? Ele finge. Satanás é mentiroso e fingido. E foi isso que Jesus falou. Ele é homicida desde o princípio. A intenção dele era matar, Eva e Adão, que eles morressem. João 8,44. A serpente confrontou Eva deliberadamente quando ela estava longe de Adão e mais vulnerável. Aqui tem outros estudiosos que imaginam que Adão, que não mostra que se Adão estava perto ou mais longe, E aqui não fala como se deu esse fato de ele depois comer a fruta. Se ele estava junto com ela, se não estava. Aqui ele fala, ela mirou Eva, a serpente confrontou Eva deliberadamente quando ela estava longe de Adão. Então a Eva estava só com a serpente. Porque quem sabe que Adão, se Adão estivesse com ela, não, Eva, não, Eva, não vai desobedecer. Quem sabe Adão poderia tê-la impedido, Por quê? Porque ele não estava ouvindo, não estava perto. Aqui ele diz isso, mas outros falam que acho que Adão estava ao lado da Eva. Eu já li outras que Adão também consentiu com a Eva. Eu já li outros textos. Mas aqui ele está falando, A serpente confrontou Eva deliberadamente quando ela estava longe de Adão e mais vulnerável. Eu concordo com ele, porque imagine se Adão, de repente, ouvisse também e para ele fosse errado aquilo e ele então falar, Eva, não faça isso, tal, Mas então ele não estava mesmo, acho que a Eva estava só com a serpente. Ela mirou seu primeiro ataque para quando Eva estivesse só. Vaso mais frágil, Ah, então, é verdade, acho que sim. 1 de Pedro 3,7. Seu alvo claramente era enganá-la por intermédio de suas artimanhas. 2 Coríntios 11,3, enquanto ela estava sem a proteção de Adão. Se Eva se surpreendeu ao ouvir uma serpente falar, a Escritura não diz. Afinal de contas, o Éden era novo, indubitavelmente cheio de maravilhas, e o primeiro casal estava recém descobrindo todas as maravilhas da criação. Em um paraíso como aquele, Eva não havia conhecido o medo ou encontrado algum tipo de perigo. Assim, ela conversou com a serpente como se não houvesse nada de extraordinário nisso. Ela não tinha motivos para suspeitar. Ela era inocente, nunca havia se encontrado com as ciladas do diabo. Que ela não vivia em perigo, senão ela tinha tido aquele alarme, Efésios 6, não, ela tinha se assustado, se não existia esse perigo ainda até então. A estratégia de Satanás foi retratar Deus como limitado, estrito, não generoso, muito restritivo, como se ele quisesse limitar a liberdade humana e privar Adão e Eva do prazer inteiro. Satanás estava insinuando que o mal e a mentira eram parte do caráter de Deus. O fato de que Deus tinha dado a Adão e a Eva tudo o mais para comer